normas de controle, de qualidade, etc., né, construção civil, é uma aula mais tranquila, é uma aula mais curta, tá? Então, não que não seja importante, mas ela é mais, em termos assim de conteúdo, a parte de patologia não, nem se compara, ela tem um conteúdo muito maior comparado com essa aí. Não significa que ela não seja importante, tá? Antes de começar, eu vou falar em termos assim de importância para vocês terem uma noção futura, ok? Futura. Nós já comentamos algo a respeito das normas de desempenho. Aonde isso, professor? Eu tenho memória curta, você sabe disso, né, professor? Eu sei, tá? Então, eu vou recuperar a memória de vocês. Quando nós falamos sobre desempenho térmico e acústico, nós citamos e comentamos a respeito da nossa norma de desempenho, né? A nossa norma de desempenho. Então, ela trazia alguns dados, algumas características que a minha estrutura teria que ter em relação ao desempenho acústico e térmico da minha estrutura, tá? Então, cada vez mais está se aproximando, cada vez mais está chegando a hora de a gente ter a aplicação da norma de desempenho, né? Então, está se fechando o cerco. Ela já deveria estar sendo utilizada, sim. Por que não está sendo utilizada, professor? Porque ela foi postergada, ela foi adiada, né? Devido ao nível de cobrança que será exigido. Então, estudar normas de controle da qualidade na construção civil, você entra nesta seara, tá? Então, você vai buscar implantar sistemas de gestão de qualidade para o teu cliente, né? Mas qual que é os objetivos quando você fala? Foco no cliente, a liderança, o engajamento das pessoas, da equipe, significa o quê? Significa, pessoal, começar a ver a construção civil, isto, repetindo, é um movimento de tendência de futuro, ok? Não é a realidade completa hoje. Por quê? Quando a gente fala em realidade hoje, a gente tem que falar no mercado como um todo. Não é, eu tenho 3 ou 4 empresas que empregam esta metodologia e o restante não. Não vale, né? Nós temos que ter uma maioria para daí a gente dizer que é algo que ocorre hoje. Bom, então, isso nós não temos ainda neste nível, mas a gente está tendo, que é a tendência de você estabelecer uma melhoria contínua, você revisar os teus processos, insistentemente buscando qualidade. Como assim, professor? Então, você tem a pintura de um móvel, né? Você foi contratado lá, tua empresa, para fazer a pintura de uma sala comercial, de um prédio, enfim, tem que fazer a pintura. Então, quais são os materiais envolvidos? Ok? Quais são os EPIs que teus funcionários vão ter que ter? Qual o custo que vocês vão ter de montagem de infraestrutura de apoio? Como assim? Exemplo, andaimes. Qual o custo que vocês vão ter de preparar todo esse transporte, levar tudo isso para lá, né? E como será executado? Qual a rotina a ser seguida? Isto é padronizagem, isso é melhoria contínua na tomada de decisão. E você ainda ter uma gestão de relacionamento, tá? Entre a sua organização e os fornecedores. Por quê? Porque imagina que os andaimes, você não tem andaimes na tua empresa. Você não faz sentido você ter um monte de andaimes parados lá, né? Dependendo o nicho de mercado que você atua, é despesa. Você vai e contrata
através de locação desses equipamentos. Você pode locar os equipamentos, leva os equipamentos lá para a obra, executa durante um período e depois retorna. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você pode locar martelete de alto desempenho. Martelete pequeno, você vai lá e compra. Custa aí R$ 1.000, com R$ 1.000, R$ 1.500, você compra um martelete pequeno. Aí eu quero o melhor, tal, assim, mas razoável em termos de custo, até R$ 2.000 você consegue. Aí eu quero um grande, para realmente eu vou precisar fazer coisas e serviços grandes. Vai custar R$ 5.000, R$ 6.000. Você loca. Ah, eu preciso de um sapo para poder compactar o, o solo, né, para fazer o contrapiso. Não vale a pena você comprar o sapo. Até vale a pena se você for trabalhar com aquilo constantemente. Agora não, eu faço residências. Ah, tá, legal. Você vai fazer quantas compactações do contrapiso? E ainda no térreo. É um por obra. Então o sapo vai ficar paradão lá. Vale a pena? Você imobilizou dinheiro, você pôs dinheiro em algo que não vai te dar retorno. Vai te dar dor de cabeça. Investimento ruim. Né? Então você precisa ter investimento focado naquilo que vai te dar retorno. Para isso, você vai precisar ter uma gestão de relacionamento com teus fornecedores. Porque eu preciso do sapo, ok, o sapo tem que estar lá na obra, quando você precisa. Né? Então você tem que ter quem te forneça isto com qualidade. Tá? Nós temos o PBQPH. Tá? Então, este PBQPH é um projeto do governo que ele foi inicializado em 2005, implantado efetivamente a partir de 2006, 2007, e ele surgiu assim, é um sistema de gestão de qualidade das empresas no setor. Pessoal, eu fui estudar particularmente este programa. É uma burocracia terrível, tá? Quem consegue o PBQPH se credencia a receber dinheiro da Caixa. Por exemplo, eu quero fazer um prédio. Né? Eu quero fazer lá Minha Casa Minha Vida, quero fazer lá 50 apartamentinhos para vender. Se a tua empresa está credenciada, você tendo o terreno, mas o terreno não tem, mas eu conversei com o Zé, que é dono do terreno, e o Zé aceitou ceder o terreno para mim em troca de 5 apartamentos. Sobra 35 para eu pagar o custo e ficar com lucro. Né? Então 25 vai ser custo, 5 é do Zé, sobrou 10 de lucro para mim. Mas eu tenho que ter grana para girar. Né? Depende de um capital brutal para você fazer a obra acontecer. Então, quem vai me fornecer esta grana? A Caixa Econômica pode te fornecer se você for credenciado. É uma burocracia terrível e não é todo empreendimento que se encaixa, tem N exigências, inclusive se você construir com o teu capital, a Caixa Econômica depois vai te cobrar. Por exemplo, tem que ter água, né, luz, esgoto e asfalto na rua para que se encaixe no programa. E eu acho que eu vou ser bem sincero nesse ponto com vocês. Eu acho que a Caixa dá certo. Né? Até porque, se não tiver essa cobrança, o pessoal começa a fazer avacalhação. A gente sabe como é que é. O brasileiro, bicho terrível. Vai lá e faz o quê? Começa a fazer coisa errada. Né? Entregar apartamento sem energia, sem água. E daí? A pessoa compor, vai morar e vai usar como serviço? Já vai gerar dor de cabeça. Então a Caixa não financia se não cumprir esses pré-requisitos. Mas esta é a finalidade do senhor PBQPH. Minha Casa, Minha Vida, ou Minha Casa, Minha Dívida. Vocês conhecem muito bem
Programa extremamente divulgado, difundido. Muita gente se beneficiou do programa nas duas pontas. Como assim, professor? Seja como consumidor, seja como vendedor, construtor. Então, quando ocorreu o boom do Minha Casa Minha Vida, pessoal, que ocorreu aquele boom, isso aí eu acho que assim, foi uma coisa errada da forma com que foi feita. A intenção era o quê? Vou injetar, fazer o mercado bombar, coisa, daí vai rolar emprego para tudo quanto é lado. E a construção civil é uma máquina de fazer emprego? Sim. Professor, nós estamos na pandemia, a coisa ficou feia, né? O bicho está feio. Sim, o bicho está feio. Mas vocês nem viram a cara ainda do bicho. E ele vai ficar mais feio ainda. Muito desemprego, muita coisa feia. O que você acha, professor, que eles vão fazer? Eu acho, não significa que será assim, mas o que eu acho que é muito provável, vai ter programa de incentivo para a construção civil? Vai. Por quê? Porque ela é simplesmente uma máquina monstruosa. Quando você coloca esta máquina monstruosa para girar, é emprego, grana, enfim, a economia se movimenta brutalmente, a máquina da construção civil. Okay? Então, a ideia lá atrás do Minha Casa Minha Vida era fazer a máquina girar. E ela girou e causou um rebu. Então, só que aí que tá, eu discordo da dose. Como assim, professor? A máquina girou, mas girou muito rápido. Exemplo de giro muito rápido. Você começou de uma hora para outra, o que você faz da vida? Eu sou garçom. E você? Eu sou garçom também. E você? Eu sou faxineiro. Ok. Uma semana depois, o que você é o garçom? Eu sou pedreiro. E você? Não, eu também sou pedreiro. Então começou a ter uma proliferação, muita gente que não era virou pedreiro. Então, aí qual que é o problema dessa brincadeira de mau gosto? Você não tem tempo de qualificar a tua mão de obra. Esse é o problema imediato, né? Primeira coisa. Segundo, aí o terreno que valia 10 mil, eu vi isto acontecer, tá, pessoal? Não tô, eu li. Não, eu vivi, eu presenciei os fatos. O terreno custava 10 mil. Quando, professor? Olha, foi mais ou menos assim. Entre novembro e dezembro de 2008. 10 mil reais era o terreno. Asfaltado, de esquina. O terreno de esquina, vocês sabem que é mais caro. Coisa fina. Legal. Plano. Top. Terreno show de bola. 10 mil reais. Então, este terreno, em novembro, dezembro, 10 mil reais. Aí, na mesma época, ali em janeiro, tipo, entre dezembro e janeiro, eu comprei um terreno num condomínio fechado por 23 mil reais. Na verdade, eu peguei uma construção. Eu fiz a construção, o cara me pagou e me deu o terreno. Tá? Então, 23 mil. Pessoal, 1 ano e meio depois eu vendi o terreno por 90 mil. O terreno de 10, 1 ano depois, estava custando 50 mil, 60 mil, né? 2 anos depois, o terreno de 10 mil passou a valer 130, 140 mil. Então, o que aconteceu? Ocorreu um boom, uma coisa assim absurda. Então, uma casa que era vendida por 60, 70 mil, e era o valor real e justo por ela, uma casa de 50 metros quadrados, tá? Ela passou a custar 150 mil. Então, ou seja, quem ganhou não foi o cara da ponta, não foi o comprador. Né? Mas ele tinha o subsídio, ok, mas o subsídio o governo pagou. Quem ganhou foi o especulador. Aí eu vi dentista, eu vi advogado, tudo que você imagina de outros profissionais, médico, nada contra as outras profissões, tá?
Mas esses caras pegaram, opa, eu tenho uma grana guardada, eu vou fazer o quê? Meu, tá uma loucura, eu vou construir e vender. E foi o que aconteceu. Então os caras iam lá, catavam, não, tá aqui dinheiro, pegava terreno, fazer 3, 4 casinhas em cima, vendia, pegava grana, ia fazia outra, e assim foi. Ou seja, girou a economia e tal, etc. Só que qual é o problema? O problema é que girou muito rápida a roda. Ao girar muito rápida a roda, ela não se sustenta, né? Não se sustenta, você não consegue. Tanto é que, o que aconteceu? A Dilminha querida cortou a grana do Minha Casa Minha Dívida assim que ela se reelegeu. Ela se reelegeu, ela foi lá e cortou a grana, porque não tinha mais. Não tinha mais de onde tirar. Então, se tivesse feito um programa sério, decente, uma coisa legal, não tinha feito um programa para 4, 5 anos. Faz um programa para 15, 20 anos. Ah, só que não vai girar tão rápido. É verdade, não vai girar tão rápido. Então, mas então o pedreiro não vai. Então, o garçom não vai virar pedreiro. Não, o garçom vai continuar sendo garçom. Né? O pedreiro vai acontecer naturalmente, as pessoas vão acabar aderindo à profissão. É uma profissão muito legal, assim, e às vezes eu vi isso acontecer assim, de forma extremamente comum. Ela é de pai para filho. Né? Então, poxa, essa é a noção de realidade, né, que foi dada, errada. Né? Então, a visão aí para vocês do Minha Casa Minha Vida. Então, o PP, o PBQPH. Então, ele tem toda uma planilha, toda uma forma e um protocolo de exigências. Tá? Então, esse protocolo de exigência, quando você vai iniciar o trabalho, você tem lá, no início do trabalho, você tem que fazer todo um diagnóstico da situação, como é que a empresa está. Ela pega, mas pega todos os setores da empresa, né? Você tem que fazer procedimentos para materiais, para serviços. É extremamente complexo e burocrático. Professor, funciona? Na minha opinião, não. Por quê? Porque a empresa tem grana? Tem. Ela vai lá e contrata uma assessoria, a assessoria monta aquilo que você olha, meu Deus, você lê aquele material com o mais lindo do mundo. Só que o problema é que aquilo, a coisa mais linda do mundo não chega de fato na obra. Por quê? Porque é inviável. Né? Então, simplesmente assim, é inviável. Não acontece. Então, se fosse de repente um meio termo, né? Ou dividisse isso em etapas, talvez fosse mais interessante. Olha, para projeto, porque ele se tornou abrangente. Abrangente a ponto assim, eu tenho uma construtora pequena, pô, eu tenho ali minha graninha e tal, mas não tenho muita grana, eu tenho um terreninho para fazer 2 casas de 50 metros. Cada uma eu quero fazer, vender, tal, pegar a grana, daí eu faço mais 2, assim vai. Muita gente, né, que tinha um capitalzinho próprio fez isso. Ah, legal. O que acontece? A exigência para você fazer isso é rigorosamente igual para um cara que chega lá, não, olha, eu quero fazer 200 apartamentos. Evidentemente, o cara que vai fazer 200 apartamentos tem muito mais condições do cara de 2 apartamentos. E, evidentemente, que se você cria uma burocracia muito grande, esta burocracia fica pelo caminho e não será executada. Né? Então, vai ficar sempre na primeira etapa, que é o manual de qualidade. O manual de qualidade da empresa vai acontecer com certeza, fantástico, top. A política de qualidade na teoria vai funcionar muito bem na prática, nem pensar. E os objetivos da qualidade, né, que vão expressar todo o teu processo para a tua organização, e esquece, não vai rolar, não vai acontecer. Por quê? Porque se torna extremamente burocrático e complexo a ponto de ser inviável a sua implementação. Tá? Então, o plano de qualidade da obra é um documento elaborado para
para a obra, né? Para cada uma das obras, imagina você fazer isso para 200 apartamentos, faz sentido. Para 2 apartamentos, para 2 casinhas pequenas, nenhum sentido, né? Então, ele traz toda a estrutura de responsabilidade organizacional dentro da obra. Ou seja, quem que é encarregado por cada setor? Você tem alguém encarregado pela carpintaria, alguém encarregado pelo almoxarifado, alguém encarregado pela área de ferragem, tudo setorizado. Pessoal, eu estou falando de uma obra de 200 apartamentos, vale a pena ser considerado? Claro. Agora, como é que se aplica isso para uma obra pequena? Não aplica. É inviável, simples assim. Tá? Então, você faz todo um programa de treinamento, está treinando o povo, deixando tudo certinho, os procedimentos, né? Como assim procedimento? Olha, você vai... Material saiu da obra, a gente não está falando da empresa, a gente está falando da obra. Está aqui o almoxarifado, está aqui o Zé, que é responsável pelo almoxarifado. Vocês já viram, né? Abre um parênteses aqui. Vocês já viram que esse Zé é terrível, né? O Zé tem terreno, o Zé constrói, o Zé agora está no almoxarifado. Deus o livre, isso é terrível. Então está lá o Zé no almoxarifado, ele tem todo um sistema de controle rigoroso do material que foi para tal setor, para tal etapa, um controle tecnológico dos materiais, né, que entram ali. Pessoal, assim, a burocracia é um nível muito grande, né? Para onde é destinado os resíduos. Então, isso aí é bonito na teoria, na prática não funciona, tá? Você não consegue, nesse nível, implementar num canteiro de obra. O grande erro que eu vejo é o seguinte: existe sempre a ideia e a mania boba de transformar a construção civil em indústria da construção. Pessoal, isto é uma falácia, uma besteira. Começa pelo seguinte: vocês já viram indústria mudar de lugar? Eu nunca vi. O professor fechou ali e abriu em outro lugar, ok. Mas não é assim, uma vez por ano, ou a cada 6 meses, né? Cada vez que você for fazer uma obra, ela é diferente. Você vai fazer 50 obras num período aí de 5, 10 anos. Legal, serão 50 obras diferentes. Eu vou fazer 200, serão 200 obras diferentes, tá? Em locais evidentemente diferentes. Então, o que acontece? Você trabalhar com e tentar implementar questões assim, neste nível, neste grau de loucura, você não vai conseguir. Você vai enfrentar dificuldade, você vai ter problema, né? Você vai burocratizar a ponto de transformar o teu empreendimento em inviável, porque vai custar muito caro, ok? Então, essa ideia é errada de transformar a indústria da construção. Esquece. Agora, quando eu mudo de cenário e passo para trabalhar com, por exemplo, como a gente viu lá na unidade 1, wood frame ou steel frame, e a gente lembra, eu até passei em sala, a gente estava lá em sala, eu passei o vídeo da casa de madeira, que foi construída em menos de 24 horas. Mostrei o prédio que foi construído em sei lá, em um mês ou 2. Foi rapidão, né? Mas vocês viram como é que era? Os caras faziam tudo dentro da fábrica, levava pronto. Na verdade, eles iam para o canteiro de obra fazer montagem. Não iam fazer construção, fazer montagem, né? Então, assim, aí é possível? É possível. Aí você pode fazer tudo, aquele processo e tudo mais. Por quê? Porque é outra situação. Agora, na nossa forma com que a gente trabalha, vai lá, limpa o terreno, faz os buracos, concreta, daí você vai, faz o baldrame, concreta os pilares, concreta a laje, vai subindo a estrutura e esquece que não dá para fazer desse jeito, porque é inviável. Tá? O livro traz algumas outras ferramentas, pessoal, e eu digo com total propriedade, porque eu conheço todas essas ferramentas, eu fiz gerenciamento gerenciamento de projetos pela FGV, MBA
em gerenciamento de projetos pela FGV. E ele traz o livro traz alguns ferramentais. Vou ser muito sincero, pouco provável que vocês vão utilizar esses ferramentais, tá? A não ser que vocês vão para uma grande empresa que você trabalha no setor de construção de uma grande empresa. Como assim, professor? Aí, pensa numa multinacional, uma empresa gigante, como a Fiat, por exemplo. E a Fiat tem um setor lá de manutenção e construção. Ela tem um setor de engenharia civil dentro da empresa dela. Com certeza ela deve ter, tá? Para fazer manutenção e tal. Sempre tem um remendinho ou outro ali. E a estrutura da fábrica é gigante. Então você vai trabalhar, entender a condição, né? Então, o processo fim da empresa que você vai trabalhar não é construção civil. A construção civil é uma necessidade. Aí você vai se deparar com essas ferramentas, né? Com certeza. Tá? Agora, na construção civil, uma empresa própria e dita, pouco provável. O primeiro é o PDCA. Tá? Do inglês vem de Plan, Do, Check e Act, de ativo, agir. Tá? Act, de active, mas agir. Então, é planejar, executar, verificar e agir. Como assim? Vamos lá. Então, nosso objetivo, voltando lá à pintura. Vamos pintar uma sala comercial. Então, planejar como nós vamos pintar, quanto tempo, quanto de material eu vou gastar, qual o EPI para os funcionários, quantos funcionários vão trabalhar, quantas horas vão, enfim, planejar tudo o que eu vou precisar. Do, de checar, tá? Do verbo do, de fazer, tá? No inglês, checar, executar. Você vai executar aquilo que você planejou na etapa anterior. E você vai fazer o check, verificar, checar. Como assim? Você planejou algo, você está executando. Você tem que checar para ver se o que você planejou, você está realmente executando como foi planejado. E esta é a ideia. E agir. Ou seja, você vai ter que agir. Como assim agir? Não estou entendendo. Você planejou e está executando. Você checou. Se você perceber que tem alguma coisa fora daquilo que você planejou, você tem que agir. Que é fazer a correção para que volte dentro daquilo. Ok? Então, esse é o nosso ciclo PDCA. Por isso que o nome, ciclo, ele vai de forma cíclica. Tá? Então, quando você chegar no agir, e você vê que a coisa não está dando certo, e você identificou os porquês, você leva para o planeja e implementa, e até as coisas saírem exatamente como foi planejado. Isso é uma ferramenta. Diagrama de Ishikawa. Determina causa e efeito, tá? E ele tem mais ou menos este diagrama. Diagrama de Ishikawa. É o famoso espinha de peixe. Ok? Pessoal, é uma ferramenta, é mais ou menos assim. Eu vou usar isso para construção civil. Perfeito. É mais ou menos como você falar para mim, eu vou sair para caçar passarinho. Pessoal, isso é ecologicamente errado. Mas faz de conta, é só um exemplo, né? Eu, ao invés de levar uma espingarda de pressão, eu vou caçar passarinho pequenininho, eu vou levar uma bazuca para matar passarinho. Você mata passarinho? Mata, mas você derruba quantas árvores junto, né? E mata o passarinho, mas não acha o passarinho, né? Da bazuca. Então, por quê? Porque é uma ferramenta extremamente complexa, com um nível de informação para você acessar a ferramenta muito aprofundado. Quem olha assim pensa, não é fácil. Não é fácil, pessoal. Vamos dar uma olhada, né? O efeito, problema ou causa e efeito, diagrama de Ishikawa, os 6 M's, tá? Você olha o quê? A mão de obra, o treinamento dos operários, né? Se ele está sem treinamento, se ele está desmotivado. Vai olhar o método, ver se o método foi documentado. Vai ver se tem um supervisor, máquina, se você está com equipamentos antigos,
né? Como é que está o teu ciclo de manutenção, a medida, né? Se tem um controle de medida na produção, se está mal calibrado, não equilibrado, enfim, aborda meio ambiente, a qualidade da matéria-prima. Então, no causa e efeito, vamos voltar ao nosso exemplo da pintura. Estamos fazendo a pintura, ok? A pintura lá da nossa salinha comercial. E o que aconteceu? Começou a dar bolhas na pintura. Lembrando que foi uma reforminha, fizeram a reforma, a gente foi contratado somente para pintura. E se você se recordar que a gente viu na aula passada, retrasada, na 3.2, nós vimos lá patologia em pintura. E se nós tivermos a parede úmida, ou, na verdade, o reboco úmido, for aplicado massa corrida, ela vai depois liberar a água na pintura, causando bolhas e danificando a pintura. Ok? Então, nós vimos isso lá atrás. Então, qual é a causa? A causa foi a falta de reboco, né? Foi a falta da cura do reboco para se aplicar a massa corrida. Ok? Então, você foi contratado, eu estou desesperado, eu vou fazer um negócio e sair correndo. Eu tenho que fazer para ganhar dinheiro, rapidão, rapidão. Opa, legal. Só que você mandou quem? O pintor foi lá, o engenheiro não foi, não verificou e não viu. Pintaram a parede com reboco úmido. Vai dar coisa ruim, né? Então, se a gente pensar pelo causa e efeito, a causa foi lá a parede, né? O efeito foi danificou. Aí faz sentido você usar um Ishikawa, analisar para método de pintura, analisar treinamento do pessoal, máquina. Que máquina? É usado lixo, pincel, espátula. Tá? Então, meio ambiente, tá lá, que é os 6 M's, tem que analisar os 6 pontos. Então, pessoal, eu coloco assim, diagrama de Ishikawa, se a gente pensar para construção civil, ela se aplicaria? Sim. Se a gente estiver pensando, por exemplo, na construção de uma hidrelétrica. Aí se aplicaria com certeza. Numa construção de um prédio de alto padrão, não. Na rodovia, não. Numa usina, sim. No estádio de futebol, provavelmente sim. Ou seja, é para construções extremamente complexas. O 5W2H, nós vimos e estudamos em tecnologia 1. Vamos lá, se a minha memória não me trai, não me falhe, não me abandona, foi entre a unidade 1.3 ou 2.1. Acho que foi na 1.3, ok? Que lá nós vimos o que é o 5WH. Ele dá até um exemplo na apostila em relação a alguma coisa que você vai fazer e para você fazer com mestre de obra. Eu não aconselho fazer isso. Tá? Do fundo do coração, se vocês fizerem isso, vocês vão passar vergonha, o mestre de obra não vai gostar de você e você vai arrumar problema. Então, não faz. O 5W2H, você pode fazer, mas faça para você. Ele é válido se você fizer para você. Tá? Como assim, professor? Vamos lá, vamos voltar para a pintura? O quê? O que é para fazer? O que deverá ser feito? Quem? Quem que eu vou colocar para fazer? Você que é o decisor. What? Vou pintar a sala comercial. Legal. Quem que vai fazer? Adivinha? O Zé. Lógico, a equipe do Zé. O Zé e o ajudante dele que vão fazer. É uma obra pequena, então só os dois resolvem. Where? Onde? Onde que será executado? O endereço é tal, tal, tal. Legal. When? Quando? Quando que será feito isso? Olha, nós temos que começar isso... Hoje é segunda, quarta-feira a gente começa a fazer esse negócio aí e até sábado a gente entrega. Legal. Why?
Por quê? Porque nós fomos constatados, né? O aspecto ali não está legal, foi feita uma reforma, fizeram a parede a mais, a pintura não está legal, eles querem fazer. Como? Como será realizada a atividade? Né? Olha, vai ser feita uma pintura através do processo é assim. Nós vamos pintar, nós vamos aplicar massa corrida, né? No RU. Aqui poderia ser, eu poderia ter dúvidas. Olha lá, vai ser no gesso ou na massa corrida? Não, vai ser na massa corrida. Legal. Que tipo de tinta? PGA ou acrílica? Não, vai ser uma acrílica, porque eles querem fazer uma coisa top, assim, uma coisa, uma clínica dentária, por exemplo. How much? Quanto irá custar? Então, 5W2H, dá para você usar? Dá. É legal? É. Mas você usa com você ou com outro engenheiro. Esquece a ideia de levar isso para a equipe, tá? A não ser que você tenha um mestre de obra com um grau de instrução elevado, tá? Senão esquece, que vai dar ruim para você. E ele traz e aponta outras ferramentas. Ele, na verdade, ele faz uma citação de ferramentas possíveis que possam ser utilizadas. Tá? E ele cita outras ferramentas, por exemplo, Brainstorm. Brainstorm, pessoal, é uma coisa da qual acho muito pouco provável que vocês vão fazer uso na construção civil. Por quê? Porque Brainstorm, na verdade, ele traz, é uma técnica empregada em ambiente de gestão de processos. Brainstorm, na verdade, significa tempestade de ideias. Significa você juntar a sua equipe e você tem lá a sua equipe, por exemplo, você trabalha na Samsung e vocês vão criar um novo celular. Tem o A não sei o quê, vai ser o AX não sei o quê, tá? Uma evolução daquele modelo. Professor, eu quero trabalhar na Apple. Então tá bom, então vai ser o Apple 20, pronto. Eu nem sei em que número que está esse negócio. Então vai lá. Aí você vai. Vamos ter ideias. O celular podia fazer o quê? Não sei, podia falar oi, não sei o quê. Ou seja, você começa a ter uma tempestade de ideias, significa um monte de gente tendo ideias malucas, e depois você vai refinar aquelas ideias malucas, que são ideias criativas, entenderam? Então a tua equipe tem que estar preparada para desenvolvê-las. E aí você chega num determinado caminho. Então, brainstorm é, na verdade, isso. Então, não se aplica. Finish. Folha de verificação. Muito legal, muito recomendado para vocês. Essa é top. Como assim, professor? Esquece a formulário impresso para essa palhaçada. O que você tem que fazer? Eu tenho que fazer isso, 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 isso. Ou seja, eu vou começar uma obra, legal. Eu tenho que verificar água, eu tenho que verificar luz, se for instalado, eu tenho que ver a terraplanagem, a limpeza do terreno, eu tenho que ver isso. Ou seja, você tem um monte de coisa para fazer, ok, faz uma lista, e faz o checklist, né? Ou folha de verificação, também serve. Diagrama de Pareto é outra coisa que vocês não vão usar, tá? Então, uma metodologia, ela é feita o quê? Para graficamente ela mostrar a importância das coisas, ou compõe uma tarefa, tá? Pouco provável que vocês vão usar. Fluxograma, isso vocês podem usar? Podem. Não é uma coisa assim tão fora da casinha. É aquela ideia, às vezes é necessário desenhar, né? Quando você explica a pessoa, não entende, você quer que eu desenhe? Mais ou menos por aí. Ou seja, eu vou fazer isso, depois isso, aquilo. Você pode fazer em forma de fluxograma para passar a informação? Pode. Não que você vai fazer, tá? Então, aqui está o nosso diagrama de Pareto. Ok? Olha só. Então, dentro do diagrama de Pareto, você vai fazer o quê? Observe que ele dá uma análise, por exemplo, de um processo produtivo, custo do defeito.
Tá? Então eu tenho unidades. Qual é o custo do defeito e quais os defeitos que eles apresentam? Então eu tenho unidades que chegam amassadas. Por exemplo, poderia ser algo que você está produzindo, algo X qualquer que você está fazendo uma produção, né? E aí, vamos lá, está produzindo embalagem de leite. Então, a embalagem de leite é papelão, então algumas chegam amassadas, outras chegam rasgada, danificada, né? Outro com os caracteres errados, ou seja, era para imprimir o nome de uma marca ali, saiu com defeito na impressão, números trocados e outros defeitos. Ou seja, eu tenho uma listagem dos defeitos e eu vou analisar graficamente, tá? Através de gráfico de barras, tá aqui o meu gráfico de barra, eixo percentual, mostrando qual o percentual de ocorrência dos erros, frequência, né? Quanto de frequência eu tenho nesses erros, quanto que eles ocorrem. Aqui é o percentual acumulativo, ó. Observa aqui em eixo vertical, que chique, né? E linha de percentual acumulado. Então você vai passar para um diagrama assim as informações de problemas. Por isso que eu falei que vocês não vão usar. A complexidade para se fazer o diagrama e o tempo que vocês vão perder fazendo o diagrama, vocês resolvem o problema, né? Professor, mas é complexo o problema. Ok, vocês vão usar o diagrama de Pareto. Aí, provavelmente sim. Mas para coisas simples, não. Tá? Então, controle tecnológico dos materiais, na parte de desempenho agora. Já falamos de ferramentas, agora vamos falar de controle tecnológico dos materiais. Então, os controles de materiais, a gente tem que analisar o material que está chegando na nossa obra. Sim, nós temos que ver a qualidade. Por exemplo, essa areia que está vindo aqui para mim, ela está vindo com uma qualidade boa? A qualidade do fornecedor é bom. Mas ele usou aqueles caminhões que ele está me trazendo areia, ele usou para puxar terra. E ele me trouxe a areia contaminada com argila. Pensa que legal que vai fazer no meu concreto. Então, uma forma de cuidar é cuidar do material que está chegando. Um tijolo que está vindo. O tijolo está quebrando muito, vindo com muita quebra. Um tijolo com qualidade ruim, deformado, né, aumentando o consumo de massa. Opa, é controle, é cuidar para ver no que vai refletir. Cimento, pessoal, a gente já aprendeu que ele viu água, entrou em contato com água, ele reage. Cimento ele tem uma validade de 30 dias. Por quê? Porque você, para manter o cimento por mais tempo, aumentar a vida útil dele, ele teria que estar num ambiente extremamente seco. O nosso laboratório lá é um ambiente extremamente seco, porque é um laboratório, ambiente controlado. Então, o meu cimento, se eu usar um cimento que foi lá para o laboratório com 30, 60, 90 dias, ele vai alterar as propriedades? Não. Não. Eu vou poder usar? Vai. Mas, na obra, vocês têm alguma noção de que isso não é possível? Por quê? Professor, mas não está chovendo, período sem chuva. Ok, mas eu tenho uma coisa chamada umidade do ar, umidade relativa do ar. 30 dias, pessoal. O cimento vai deteriorar. Agora, quer ver ele deteriorar mais rápido? Ao invés de você guardar ele no depósito, na obra, sobre um estrado de madeira gradeado ali para ventilar, você pega e solta ele no chão direto. Tem uma tábua e coloquei ele no chão. Ele está em cima da tábua. Ok, a tábua puxa a umidade do terreno. A umidade do terreno, por higroscopicidade, vai para o cimento e danifica o teu cimento. Então, isso é um problema de armazenamento. Simples assim. Ou, quer ver outro problema simples de armazenamento que acontece? Você pega e deixa à vontade, prego lá na obra, tá? Você não vai ficar regulando prego para o carpinteiro, né? Porque você vai arrumar briga com o cara. Mas você pode cobrar dele que aquele prego que chega na obra seja bem controlado. Como assim? Tá, ok. Não, o prego aqui, não, beleza, mas vamos fazer uma prateleirinha aqui, um lugar, um canto, para colocar o prego, né? E vamos separar. Ó. O prego grande fica nessa do lado de cá, prego pequeno fica para de lá, prego intermediário no meio. Mais ou menos dá uma organizada. Você evita o desperdício, tá? Então, e a correta seleção dos materiais? Pessoal, eu já comentei, já falei, mas não custa lembrar.
Cerâmica, você tem lá cerâmica classe A, cerâmica top, e você tem cerâmica ruim. Isso é normal de acontecer? É a sua famosa comercial. Não existe mágica. Por que a comercial vai custar metade do preço da classe A? Porque a comercial é aquele lote que saiu com defeito de fabricação. Então, você pode ter peças com tonalidades diferentes, você pode ter peças danificadas. Então, não adianta tentar fazer um acabamento classe A top com a cerâmica comercial. Não fecha as contas, né? Não vai dar certo, tá? Então, a correta seleção do material você precisa fazer. Então, o inverso vale? Claro que vale. Para que você vai? Se você tem a necessidade, você não tem necessidade de, por exemplo, usar um rejunte epóxi, que é empregado em porcelanato, você vai usar numa cerâmica que você pagou R$ 15 o metro quadrado. Ele custa 5 vezes mais o rejunte comum. Aí você vai lá, não, vou usar epóxi, porque eu só uso epóxi. Ok, você vai gastar dinheiro à toa. Não tem necessidade. Isso é a questão da seleção do material, analisando qual a devida finalidade que o material será empregado. Tá? Então, a NBR 15575, ela estabelece com alguns parâmetros de segurança, né, habitabilidade e sustentabilidade para para o seu empreendimento, aquilo que você está fazendo. Então, quanto à segurança, a norma estabelece os seguintes fatores, complementam o que o usuário espera. Segurança estrutural, é o básico, né? E aí entra na segurança a segurança visual. A gente sabe que se uma viga fletir, né? Deformar ali, fletir, fizer uma flecha maior do que é necessário, mas como nós já estudamos, já vimos todos os aspectos relacionados à patologia de obras, nós podemos olhar e ver que ela está íntegra e segura. Ela só deformou por um erro de posicionamento de escoras. Ela vai cair? Não. Ah, ficou feio. Ah, paciência. A questão é bonito ou feio, tá? Mas é um aspecto que influencia na segurança? Sim. Mas, professor, mas não vai cair? Não. Não vai dar problema? Não. Mas então por que ela entra em segurança? Segurança visual. A pessoa que vai utilizar a construção, olha, não se sente confortável. Tá? Então, isso também tem que analisar. Fatores relativos à sustentabilidade, à durabilidade dos materiais, o impacto ambiental, né? Por exemplo, eu não vou utilizar materiais que eu sei que vão causar danos ambientais. Eu vou usar materiais homologados, licenciados. Eu não vou fazer, por exemplo, uso, eu não devo fazer, por exemplo, o uso de uma madeira de lei, uma madeira nativa, e só que sem nota, uma madeira ilegal, resumindo. Por quê? Porque se a fiscalização te pegar, você vai ter problema. Pô, mas não, mas foi o cara que comprou a casa, eu só estou acompanhando o quê? Mas faz parte da tua obrigação como engenheiro orientá-lo, e se der problema, você responde, tá? Cuidado, porque isso é muito complicado. Deixe documentado, escrito e assinado que a responsabilidade sobre a madeira do telhado não é sua. Caso contrário, você pode arrumar para a cabeça. E norma, os fornecedores. Aí entra também um pouquinho, a gente já falou na parte de cima, né? A questão da qualidade dos produtos. Se elas estão dentro daquilo que foi especificado. Se elas estão dentro daquilo que foi projetado. Desta forma, pessoal, nós finalizamos a 4.1. É um conteúdo, eu diria, de certa forma tranquilo, é importante, tem sua importância.
A tendência é que ela se torne mais importante com o passar do tempo, vai ser mais cobrado. E daí, pessoal, perguntas? Francisco, Marcelo? Francisco? Marcelo? Tô aqui, Zé. E daí, Marcelo? Tá bacana. Ficou com alguma dúvida, Marcelo? Ah, não, deu pra entender direitinho o que você foi falando. Ah, beleza, ótimo. Tô aqui Ótimo. também, professor. Tô aqui E também, daí, professor. Tá muito alguma dúvida, bacana. Francisco? Ah, que Não, bom. não. Conseguiu entender bem? Que bom, pessoal. Que bom. Então, pessoal, nós vamos encerrando nossa